Olhando aqui as fontes sobre Duna, tem uma frase que, nossa, define tudo. Não fareis máquina alguma à semelhança da mente humana. Exato, é a base de tudo ali, né? Sim. E hoje a gente vai investigar um pouco o que essas leituras contam sobre a Jihad butleriana. Essa guerra santa que rolou, tipo, 10 mil anos antes do que a gente vê nos livros e filmes. Uma era bem distante, mas que moldou tudo. Pois é. A ideia é entender o que foi essa revolta, por que baniram a IA e como isso criou essa sociedade, esse império sem computadores, onde o pessoal desenvolveu habilidades, assim, sobre-humanas. É fundamental entender isso para sacar Duna. Essa proibição não é só um detalhe, sabe? É a estrutura central. As fontes falam da jihad butleriana como, bom, uma reação bem violenta. Da humanidade, né? Sim, da humanidade desesperada contra as máquinas pensantes. Parece que elas tinham dominado, escravizado as pessoas. Foi uma luta pela sobrevivência mesmo, pela autonomia. E nesse cenário, as fontes falam muito de uma figura-chave, né? A Serena Butler. Parece que ela foi o gatilho para a coisa toda explodir. Isso, a história dela é trágica, mas potente. A morte do filho dela pelas máquinas. Isso transformou a luta, que era pela liberdade, numa guerra santa mesmo. Uma jihad. Virou um símbolo, então. Totalmente. Ela virou um mártir e a revolta ganhou um fervor religioso, sabe? E o resultado foi drástico. A destruição completa, sistemática de toda a IA avançada. Computadores complexos limparam tudo. Um ponto de virada total. E aí vem a consequência, um futuro sem computador. Pra gente hoje é quase impensável, né? E pra ficção científica também, muitas vezes. Como que eles se viraram? Bom, a consequência direta foi essa proibição da tecnologia pensante virar lei, virar dogma religioso. Criar IA, heresia total, crime gravíssimo. E com esse vácuo deixado pelas máquinas. Exato. Com essa lacuna, as fontes mostram que a humanidade teve que se virar para dentro, sabe? Desenvolver o próprio potencial. E de formas, assim, impressionantes. Aí que entram aquelas ordens famosas de Duna, né? Justamente. Os mentats, treinados desde pequenos para serem computadores humanos. Pura lógica, análise de dados. Impressionante. E as Bene Gesserit, com aquele controle mental e corporal absurdo. Acesso a memórias genéticas. Pela linhagem feminina, né? Isso. E a guilda espacial, claro. Os navegadores, mergulhados na especiaria, conseguindo dobrar o espaço para guiar as naves, no lugar de computadores de navegação. Basicamente, os humanos viraram as máquinas super avançadas. Precisamente. Humanos aprimorados assumindo as funções. É incrível como as fontes descrevem essa adaptação, essa humanidade como ferramenta. E parece que aí tá a crítica do Frank Herbert, segundo essas leituras, né? Tipo um alerta. Ah, sem dúvida. As fontes sugerem que Herbert usou a jihad butleriana como uma alegoria poderosa sobre o perigo de depender demais da tecnologia. A ideia de que o que a gente cria para servir pode acabar dominando. Exato. E é difícil não pensar no hoje, né? A nossa dependência de algoritmos, a discussão sobre IA, controle social, vigilância. A Jihad funciona meio como uma fábula, sabe? Sobre até onde a tecnologia serve antes de começar a mandar. Então, a Jihad não é só história antiga no universo de Duna. É uma reflexão que continua sobre essa linha tênue entre ferramenta e mestre. E tem uma tensão aí que as leituras trazem que é fascinante. Para fugir da desumanização pelas máquinas, Duna foca em moldar humanos para funções super específicas. Levanta uma questão, né? Sim, essa super especialização, transformar a gente em calculadora viva, em bússola espacial, isso liberta mesmo? Ou é só um outro tipo de controle, de limitação? É complexo, bem diferente do otimismo tecnológico que a gente vê em muita ficção científica, que às vezes celebra a máquina sem muito questionamento. Com certeza. Duna, pelo que essas fontes indicam, tem um olhar bem mais cauteloso, até crítico, eu diria, sobre a tecnologia, sobre uma razão puramente técnica, sem ética, sem pensar nas consequências humanas. Reflete muito as ansiedades da época em que foi escrito, mas que, nossa, continuam atuais. Então, resumindo essa nossa conversa, a Jihad butleriana, vista por essas fontes, não é só o passado de Duna, é um espelho filosófico. Isso. Que nos faz pensar sobre a autonomia, sobre o que é ser humano e os riscos de uma tecnologia sem freios.
Ela definiu as bases sociais, religiosas, tecnológicas daquele universo de um jeito radical. E permanente. E para quem nos acompanha, fica a provocação final que surgiu dessa análise. Pensando na nossa vida hoje, com IA, automação, tudo conectado, quais das nossas ferramentas do dia a dia poderiam ser vistas como um problema, como um perigo, por uma sociedade futura com uma filosofia parecida com a da Jihad butleriana? O que será que a gente já usa, não mais como ajuda, mas como, sei lá, uma muleta essencial, ou talvez até como um novo tipo de mestre silencioso? O que a gente estaria disposto a largar para preservar o que a gente acha que é ser humano?